Irmãos, a nossa lição de hoje, embora o texto trate apenas o texto que nós lemos faz referência apenas a Sodoma e Gomorra, mas porém a lição ela trata de dois assuntos distintos, dois assuntos completamente diferentes. Nós lemos aqui do 23 ao 32, que trata sobre o Senhor explicando para Abraão sobre o julgamento que teria as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas, porém, a partir do versículo 1 do capítulo 18, nós temos outro assunto. E hoje eu quero aqui dizer para os irmãos que hoje nós temos uma boa notícia e uma má notícia. Já ouviram aquele jargão? Tem duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Hã? Eu escolheria a ruim, para depois falar. Eu escolheria a boa. O que uma escolhe? Eu escolheria a ruim para depois falar. Mas eu ia se alegrar primeiro. Oi? Não, só se eu ia se alegrar primeiro, depois Manceda, o que a senhora prefere? A boa notícia primeiro ou a má notícia primeiro? A senhora vai receber as duas notícias. Eu preferia a boa, porque quando a ruim chegar, a senhora... E aí, irmã, o que a senhora prefere? Era ruim. A ruim primeiro. Ixi, e aí? E você, o que você prefere? A ruim primeiro? Vamos fazer uma votação aqui. Quem prefere a notícia ruim primeiro, levanta a mão. Temos aqui 1, 2, 3, 4. E vamos lá. Então, quem prefere a notícia boa primeiro? Olha, uma coisa aí que eu acho que eu vou falar pra boa primeiro. E o irmão Caetano? Senão todo mundo não pode ficar. Não, vai vir uma primeiro e depois a outra. Não tem como receber as duas notícias uma vez. Tem que escolher uma. Qual o senhor escolhe? Desenrada o negócio. A boa. A boa? Agora, quem escolheu a má notícia primeiro? Por quê? Qual o motivo que te levou a isso? Por que você escolheu? Porque sempre depois da tempestade, É uma boa explicação. E quem escolheu a boa notícia primeiro? Por que escolheu primeiro a boa notícia? A senhora? Pelo menos ficar leve primeiro e vinha tempestade. Não, isso que eu estou fazendo é apenas uma provocação, mas não que é independente, vai receber as duas. À vontade, no meu ponto de vista, não sou o dono da razão, mas do meu ponto de vista, quando você recebe uma má notícia primeiro, você tende a ficar bitolado na notícia ruim e esquecer a notícia boa, ou não dar tanto valor à notícia boa. Por outro lado, você recebendo a boa notícia primeiro, a má notícia talvez não vai te afetar tanto, porque a boa notícia, ela te alegra, ela te conforta, enfim. Mas cada um se comporta de um jeito. O ser humano... Falou aí de uma forma que se você for parar e pensar... O que ela falou? Acho que eu estava falando... Ela falou assim que é melhor receber a boa primeiro, porque vai que você recebe a ruim primeiro e morre, e depois você receber a boa. Tá aí, ó. Como diz, né? Pega a visão. Vai ter igual passou os irmãos. Às vezes você recebe a primeira, fica tão preocupado com a má que manda a boa chegar assim, você já não desfruta dela.
E eu tenho para os irmãos hoje aqui duas notícias, uma boa e uma má. Por que misericórdia? E a Mara não gosta. Mas a notícia que eu tenho para os irmãos, ela é importante. E está na lição de hoje. Sim. Sim, mas como eu disse, o texto de referência é porque é muito pequeno o espaço e iria tomar um tempo muito grande da leitura. Mas, porque nós vemos aqui o final do capítulo, não é bem o final, né? Nós vemos aqui a parte final do capítulo 18. O 18 termina no 33. E aqui terminou no 32. Mas no capítulo 18 tem duas histórias, tem duas notícias. E nós vamos aqui, embora o tema da lição seja o juízo contra Sodoma e Gomorra, mas aqui está omitindo no tema da lição, o primeiro assunto. Qual foi o primeiro assunto da lição? Que é o primeiro assunto do texto. Vamos entrar nela? Os irmãos leram a lição, né? Ajuda eu, senão... No começo aqui fala que Abraão recebeu os 2 anjos. Isso. Mas esses 2 anjos trouxeram 2 notícias. 3 anjos, né? 3 anjos. Vamos falar sobre eles também. Mas o que é interessante aqui entendermos? Que esses 3 anjos que vieram trazendo uma notícia para Abraão, trouxeram 2 notícias. A primeira notícia é o que nós iremos tratar na lição, no tópico 1 e no tópico 2. O tópico 3º, que vai falar sobre a destruição em si de Sodoma e Gomorra, que é o tema da lição de hoje. Mas vamos lá, vamos entrar na lição, porque nós teremos ainda mais 2 lições para falar sobre Abraão. A próxima vai falar sobre o nascimento de Isaac, e na outra vai falar sobre o sacrifício, a entrega que Abraão fez. Então aí nós vamos ver aí, no tópico 1, no primeiro tópico vai falar o seguinte, que os anjos visitaram Abraão. Abraão recebe a visita de 2 anjos, o subtópico 1 do primeiro tópico, certo? Recebe a visita dos anjos do Senhor. Qual foi o horário que ele recebeu essa visita? Meio-dia. Próximo do meio-dia, na hora que o sol estava mais quente, mais forte. E aonde que Abraão estava no momento que os anjos estavam chegando? A tenda dele? Aonde? Os cavalhais. Os cavalhais de Manre é o local onde ele estava. Mas aonde ele estava exatamente? Na porta da tenda. A tenda ela era construída. Vou fazer uma tenda aqui. Vamos fazer uma tenda quadrada que é mais fácil da gente fazer Aí imagina que aqui dentro é a tenda. Aqui está a porta da tenda. Do que era construída a tenda? Qual material era usado para construir as tendas? Peles de animais que eram costurados e construída a tenda. Era uma tenda, era tipo uma lona, um camping, era um acampamento. O que hoje o povo faz por diversão ou por lazer, era o cotidiano deles. Mas aqui nós temos que ter uma noção que aqui eles estão no deserto. E no deserto, qual que é a quantos graus pode chegar ao meio-dia?
no deserto? Aproximadamente 40, 45, pode bater os 50 graus. Pode bater os 50 graus. Nós aqui em Rio Preto, às vezes, vivemos aí na temperatura de 40 graus. Cotidianamente. Quem vem da capital para cá sofre, porque lá o clima é mais ameno. Então vem para cá, sofre. Então, que o calor é diferente em regiões. E aqui no deserto não é diferente também. É muito quente. É muito quente. Porém, a mudança térmica no deserto é muito grande. À noite, durante o dia, vamos jogar aqui uma média de 45 graus Celsius. À noite, podendo cair a 0 grau. Por quê? Não tem vegetação para absorver e manter o ambiente controlado termicamente. Não existe uma retenção, uma troca de calor. Então é tudo muito extremo. Ou é muito calor ou é muito frio. E a tenda, ela tem essa função de proteção durante o dia. Porém, dentro da tenda durante o dia é muito quente. Alguém já tentou ficar em uma tenda comum, dormir dentro de uma tenda durante o dia? Ir num acampamento, armar uma tenda e dormir lá dentro? No sol? Não dá, né? Aí, existia aqui na porta, a porta da tenda, imagina que ela era uma cortina. Aí, durante o dia, eles pegavam essa cortina, colocavam uma madeira aqui, e outra aqui na frente virava uma varanda, que nós chamamos de área hoje, uma varanda. Então Abraão estava sentado à porta da tenda, porque era um lugar onde o vento circulava e trazia o frescor. Imaginamos que ele estava na porta da tenda, porque dentro da tenda é muito quente e também era um horário de refeição. Então ele estava em casa para a refeição. Aí ele olhando, ele viu aproximar-se, quantos anjos que falamos? 3 anjos. Desses 3, quando ele viu esses 3 anjos chegarem, que está aí no subtópico 1, aí vai nos falar que Abraão, ele se adiantou e se prostrou diante dos anjos. Aqui nós temos 2 visões. Nós cremos em uma visão, em uma interpretação teofânica. O que é uma interpretação teofânica? Vamos lá, o que é uma teofania? Hã? Sabe sim. Às vezes pelo nome não. Teofania não é um termo não é um termo que está na Bíblia, mas é uma expressão que se colocou para algumas manifestações de Deus. Então, quando os 3 anjos se apresentaram, Abraão, ele foi e se prostrou diante dos anjos. Temos algumas passagens que anjos se aproximaram de homens, os homens se prostraram e o anjo disse: te levanta. Por quê? Porque eu não sou digno de receber adoração. Apocalipse, quando João caiu, né, sobre o seu rosto, diz lá que ele se prostrou diante do anjo. O anjo pegou e levantou ele e disse: não, você não pode se prostrar diante de mim. Agora aqui nesta passagem, quando Abraão se prostrou, os anjos não repreenderam ele. Por quê? Porque nós entendemos que quem apareceu ali, dos 3 anjos, um dos anjos era o próprio Deus se manifestando. E quando Deus se manifestava, se apresentava ao homem, é o que se chama de teofania.
de uma forma teofânica dele se apresentar, que é Deus se manifestando ao homem. Então, por esse motivo, os anjos não repreenderam Abraão para que ele se levantasse e não prestasse culto. Existe uma outra passagem que eu esqueci de anotar, que quiseram fazer um holocausto e apresentar um sacrifício para o anjo que veio. O anjo disse, não pode, para mim não pode. Porque era um anjo normal, um anjo comum, tipo Gabriel, Miguel, um anjo. Agora, quando é o próprio Deus, tanto ele aceita a adoração, quanto ele aceita o sacrifício. É o que nós chamamos de teofania. Existem algumas linhas de pensamentos que não é muito aceita, porque não tem base bíblica. Porque alguns dizem que esses 3 homens que aparecem lá é a representação, é a própria Trindade se apresentando a Abraão. Mas essa linha de pensamento, ela não encontra base bíblica, porque dos 3 que chegaram à tenda de Abraão, quando acabaram de dar a primeira notícia para Abraão, eles saíram da casa ou de próximo da tenda de Abraão. Quando eles saíram, Abraão começou a acompanhar eles. E Abraão começou a acompanhar eles, 2 continuaram andando, descendo a caminho de Sodoma e Gomorra, e um ficou conversando com Abraão. E esse que ficou conversando com Abraão é onde tem o diálogo que nós lemos aqui no capítulo do versículo 23 ao 32, aonde Abraão fala, se tiver 50, não, se tiver 50 eu não vou destruir. Mas se tiver 40, não vou destruir. Aí Abraão começa a fazer umas contas de cabeça, ela não tem 40 não tem 45 não, deixa eu baixar para 40 aqui. Aí Abraão faz conta de novo, fala, não tem. Aí, enfim, aí chega então esse diálogo é com o próprio Deus. Note que lá no versículo 31, olha o que Abraão disse, olha, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura tiver ali 20, disse, não a destruirei por amor dos 20. E disse mais, não se ire o Senhor, que ainda, só mais desta vez eu falarei. Abraão está falando, Senhor, eu estou teimoso, eu estou te perturbando, mas não se ire, só mais desta vez eu falarei. Então esse diálogo aqui é com o próprio Deus, manifestado a Abraão, que é o que se chama de teofania, certo? Vamos lá, continuando aqui então no ponto 1. Então vai falar sobre quando Abraão recebe a visita. No tópico 2 fala sobre a hospitalidade de Abraão. A hospitalidade de Abraão. A tradição judaica ela é muito rigorosa acerca da hospitalidade, acerca de como receber e de como servir aqueles que são forasteiros ou visitantes. É muito séria essa questão para eles. Ao ponto de que, quando recebiam a visita, agora, tire por você na sua casa hoje. Dizer que você trata a tua refeição, ela é igual. No dia comum, que está só você, o teu esposo, você e a tua esposa, ou você e teus filhos, ela é igual quando vem uma pessoa que você convidou para ir na tua casa. Não é? Você não prepara algo melhor. Você não prepara algo que sobra. E depois que o povo vai embora, já comeu, empanturrou, aí sobra para janta, sobra para segunda-feira, sobra para terça-feira, aí na quarta-feira você já fala, nossa, já chega essa comida, né? Mas não vem ninguém visitar?
Por quê? Porque está intrínseco em nós sermos hospitaleiros. Está intrínseco em nós. E isso é uma virtude que o Senhor embutiu no ser humano. Ninguém precisa falar assim, faça um banquete para mim lá. Uma Paula aqui é uma excelente anfitriã. Mas eu não posso afirmar com certeza que todas as refeições que ela faz com o Zé lá sozinho, só os dois. Aí, ó. Então. Ah, tá. É forte, né? É forte. Mas aí põe farinha, não é? Às vezes sim, às vezes não. Já viu não? Às vezes Eu imagino com farinha de mandioca. Eu comi Zé com caldo de feijão. É forte. Não tô que eu fiz farinha, mas eu não gosto de farinha. Eu sou do Nordeste, mas eu não gosto de farinha. Aí gasta quem gosta de farinha até. Mas aqui, irmãos, é para os irmãos entenderem que nós, mesmo que no nosso subconsciente, sem entender aqui e sem conhecer a fundo o princípio da hospitalidade que o Senhor nos deu, nós fazemos isso. Porque está intrínseco em nós, está colocado em nós. Alguém abra Mateus 25, 35. Vamos ver o que o Senhor diz. Porque tive fome e me destes e comi. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedado. 36. Pode continuar. E vestiste, adoeci e visitaste, estive na prisão e foste vir. Pode continuar lendo para... Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão, como veio? Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Viu o princípio e o porquê da hospitalidade? Porque nós muitas vezes fazemos, e nós, está lá em Hebreus, está lá em... Daqui a pouco eu acho o texto aqui e falo para os irmãos. Que fala que homens acolheram anjos, acolheram sem saber que eram anjos. E nós, irmãos, temos que viver o princípio da hospitalidade. E essa hospitalidade, ela diz respeito, irmão, a um sentimento de comunhão extrema. Porque no nosso convívio, normalmente a gente não serve um banquete, uma fartura a estranhos. Nós servimos isso a pessoas que temos uma comunhão, que temos um convívio, para que essa comunhão seja aumentada, seja aprofundada. Por exemplo, quando chega alguém pedindo na tua casa um prato de comida, creio eu que aqui ninguém negue, né? Não consegue negar. É um estranho. Nós vamos servir o que tiver na hora ali, porque é uma necessidade urgente.
Mas é diferente de como nós oferecemos um banquete a quem nós convidamos para entrar na nossa casa. E quando se convida para entrar em casa, irmão, dentro do princípio judaico aqui, há uma profundidade muito grande. Por quê? Dentro do princípio, oferece-se o melhor, oferece-se água para lavar os pés, fala de serviço, fala de humildade, fala do prazer de servir as pessoas. Hebreus 13, 12. O que fala o texto? 12. 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, que por ela alguns, não sabendo, pedaram não. Não esqueçais. Então, nós com esse princípio, com essa hospitalidade comum que nós devemos ter, nós servimos. Você vai na casa da irmã que te convidou para um almoço, ela não para. E às vezes nem come. Ou vai comer no final, depois que todo mundo já acabou de comer. Porque ela está ali para servir. Quando Jesus chegou lá no cenáculo com os discípulos, ninguém se ofereceu para lavar os pés uns dos outros. Porque era tradição, antes de uma refeição, lavar-se, purificar-se, que fala de purificação. Aí Jesus pegou a bacia, pegou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, nos ensinando ou trazendo à memória dos discípulos aquilo que eles já tinham aprendido, eles sabiam como era. E nós muitas vezes não fazemos o que devemos, não fazemos o que é certo, por relaxo, por esquecimento, por achar que é dever do outro, por achar que eu sou melhor do que o outro, porque eu não vou lavar o pé, eu não vou servir, porque... Não. Um dos primeiros ministérios que nós aprendemos é servir. Às vezes as pessoas ignoram Marta por causa do que ela fez, do ponto de vista de Maria, né? Porque Maria ficou lá, mas ela, eu creio assim, que a preocupação dela era servir o melhor para Jesus. Sim. Mesmo que Maria estava aprendendo o que ele estava falando, mas como ele era convidado, se as duas ficassem lá ouvindo, não tinha... Quem ia fazer? Jesus ia falar assim, haja pão, haja arroz, haja maná, né? E o povo, eles ficaram muito em cima de Maria, né? Então hoje, se você vê as pregações, tudo que fala de Maria, crucifica a Marta. Agora, por esse ponto de vista, isso não é a Marta que estava errada. A Marta estava certa também. A Marta estava tentando servir o melhor. Porque ela, Maria e o irmão dela, como é que é o nome dele mesmo? Lázaro, eles eram os anfitriões. O dever era deles. Aqui o anfitrião era Abraão. E Abraão já tinha riqueza, Abraão já tinha servos, Abraão já tinha uma estrutura em volta dele, que ele poderia sentar-se para conversar com os 3 anjos e falar assim, façam aí um banquete para nós. Mas não. Embora, tome por exemplo a tua vida, a tua conduta. Quando tem pessoas para comer na sua casa, para uma refeição na sua casa, você consegue ficar parado e vendo os outros trabalhar? Aí é o ponto que eu ia chegar. Aí quando você chega na casa dos outros para se alimentar ou para uma refeição, o que precisa fazer? Quer que pique o tomate? Quer que lava alface? Quer que... Tá. Entendeu? Então, a nossa primeira atitude deve ser em servir. E, irmão, infelizmente, nós temos perdido essa peculiaridade que é essencial para a nossa vida.
Porque servir significa humildade. Para servir, irmão, você tem que se colocar um nível abaixo de quem está recebendo o que você está servindo. E nós, muitas vezes, não queremos descer. Nós fomos passear, acho que 4 anos atrás, na Ribeirão Preto, na casa dos parentes dos avós e do meu esposo. E nós também já, e ele já sabe, os daqui, né, já sabe que eu gosto de chegar e eu ir pra cozinha fazer comida, né? Acha que eu vou pra cozinha? Eu tô indo pra passear, eu não tô indo pra fazer comida, que não sei o que. E lá ele está vendo, quando eu chego, eu já vou lá, ele vai falar, a cozinha já é sua, você pode ficar à vontade. Então eu já sei, eu gosto de fazer, então eu chego, já tô liberdade, só pergunto as coisas que eu faço. A gente vai pra passear, só que a gente não pode deixar no mercado a pessoa, graças a Deus. Porque tem uns que não tem coragem de... Nossa, eu ia falar um negócio aqui, deixa quieto. Mas é terrível. Mas o que é o princípio? O de servir, irmão. O de servir. A ceia do Senhor, igual ontem na sede, ela, além do simbolismo que há no pão e no suco de uva, sobre a morte de Cristo na cruz, ela traz mais ensinamento. E qualquer outro ensinamento que nós aprendemos na ceia, que está embutido nesse texto de hoje, o de servir. E na ceia você pode prestar atenção. Invariavelmente, ou quase nunca, você encontra um menor servindo o maior. A regra é sempre o contrário. O diácono e a diaconisa servem os cooperadores e os membros. Depois, quem vai servir os diáconos e as diaconisas que serviram os membros é um presbítero, ou um evangelista, ou um pastor. Trazendo a ideia de servir. O maior serve o menor. Na ceia, na ilustração que o irmão trouxe ontem na sede, na mensagem dele, mensagem maravilhosa, a ceia do Senhor, a ceia para o Senhor e a ceia com o Senhor. A ceia com o Senhor é o ápice da ceia, é o cumprimento de toda a ceia, de todo o cerimonial. Por quê? Porque lá o próprio Cristo crucificado e ressurreto vai servir a noiva. Nós seremos servidos não por arcanjos, não por serafins, não por Abraão, não porque Abraão, Paulo, Jacó e os outros homens, heróis da fé, estarão sentados conosco à mesa e seremos servidos pelo Senhor. Mas muitas vezes o camarada não pode subir nenhuma gilete, que ele já se acha melhor do que os outros, que não pode fazer mais nada na igreja. Sendo que o primeiro ministério que nós temos que aprender a viver, conviver e vivenciar na igreja é o de servir. Não, eu não posso pegar água porque eu sou presbítero. Não, eu não posso fazer isso porque eu sou diaconisa. Isso daí é serviço de cooperadora. Ah, irmão, passa em cima do negócio e muitas vezes não faz, não pega, porque, não é meu dever. O pastor não me colocou para isso. Mas que... Então... Quando eu vi ele descer, eu falei, nossa, isso é difícil você ver. Porque quer trazer, irmão, a ideia e o princípio do servir. E na hierarquia humana, quanto mais você cresce, mais você aparece. Com Deus é diferente. Quanto mais você cresce, mais você tem que desaparecer. Mais você tem que servir. Porque quem tem que aparecer é Ele. A obra é dele. É tudo dele. É por Ele. Se alguém estiver aparecendo mais do que a obra, está errado. Jesus precisava.
Então, Agora imagine, ele lavou os pés. Ele sempre eita. eu hoje a gente levando o marido, eu sou, imagina, você não fica nada, você sempre. Exatamente. Então, o Deus encarnado, além de subir no Calvário com todas as nossas mazelas e pecados para nos justificar diante de Deus, antes de subir lá, ele pegou uma bacia com água e nos ensinou a sermos humildes, servos. Então, que Deus nos dê graça para que nós possamos olhar para o nosso irmão e dizer: eu sou teu servo, o que eu posso te servir? Em que eu posso te ajudar? Porque para apontar, irmão, para acusar, o inimigo já faz isso. Não queira ser um agente de Satanás na igreja, não. Seja um servo do Senhor para servir. Exatamente. Exatamente. É importante ter primeira, segunda e terceira irmã que toma conta de tal departamento? Sim, é importante. Mas as três tem que ser uma. As três tem que ter um pensamento. Foi quando nós conversamos com a Luciene, e a Luciene falou: pelo amor de Deus, você trabalhar, nunca fiz isso, nunca fiz isso. Você não vai ter sozinha. Além de nós duas que já estamos lá no departamento, tem mais irmãs que têm experiência também. Se nós duas não tiver, pode ter certeza que as irmãs vão te ajudar. E foi o que aconteceu na segunda-feira, né? As minhas estavam falando que eu tive que ir na reunião, e a pastora tinha uma reunião com alguém aqui na igreja, e aí acabou ela ficando sozinha na frente. Mas as irmãs que estavam na igreja, que já sabiam como fazer, como funcionava, ajudaram ela. E disse que foi uma bênção. Eu estava aqui, mas disse que foi maravilhoso. Que ela mesma falou: eu não imaginei que ia ser um culto daquele, porque eu estava na frente tremendo, todinha para fora. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a pessoa, como no caso aqui que a irmã Luciana acabou de citar o exemplo, às vezes a pessoa viveu um trauma tão grande lá atrás, que coloca numa função e depois tem uma cobrança tão grande, a pessoa ainda não está à altura daquela responsabilidade, mas precisa aprender, irmão. Precisa aprender. Aí quem está na frente fala assim: mas colocou ela para me ajudar, mas ela não faz nada. Não, irmão. O dever de ensinar é quem tem mais aptidão, mais habilidade. Porque como a Luciana acabou de citar, se ela e a irmã não ensinam de maneira direta ou indireta a irmã que está aprendendo, nunca vai ter ninguém para substituir ninguém na igreja. Mesmo que a irmã está na nave, não exerceu o cargo, por exemplo, mas há tantos anos está na igreja e sabe todas as funções da igreja, ela vai saber ensinar para a irmã. Sim. Ela não vai deixar para ele crescer: não me chamou, eu gostaria de estar lá, não me chamou, então não vai ensinar, não. Ela tem que aprender sozinha. Porque fica natural. E não é assim. Porque a pessoa vê fazendo, irmão, vê fazendo e fala: não. E a gente colocar ela para fazer, ela vai saber exercer qualquer função. Vai aprendendo. Ela não tem feito tudo na vida. Exatamente. Agora você pega irmãs, muito tempo de igreja, de chamada de evangélica, muito tempo de carteirinha, e não desenvolve, não vai. Você vê irmãos com muito tempo de evangelho, às vezes com cargo, com ministério, às vezes não sabe dirigir um culto. Colocar para dirigir um culto de ceia, então, um culto de jovens. Imagina se falece alguém e o pastor está viajando, não tem ninguém para fazer um culto fúnebre. Quem vai fazer? Ninguém vai ter? Ninguém vai lá fazer o culto fúnebre? Porque ninguém aprendeu. Então, irmãos, esse é o sentimento de servir. Está pronto para servir, está apto a servir. Vamos lá, continuando então. Então, primeiro, aqui nós temos a hospitalidade de Abraão. Abraão pegou o melhor que ele tinha e colocou para que os anjos aproveitassem. Terceiro ponto aí, subponto,
fala do riso de Sara. O riso de Sara tem aqui algumas interpretações. Alguns dizem que ela riu por incredulidade, outros dizem que ela riu por deboche, outros, então tem vários. Mas imagine a situação. Qual que era a idade de Abraão aqui nesse ponto? 99, exatamente. Abraão tinha 99 anos. Falamos aqui na aula passada, retrasada. Quantos anos Abraão tinha quando Deus fez a promessa para Abraão? 75, exatamente. 75, 99 menos 75, 24 anos. 24 anos. 24 anos, para uma pessoa que tem 20 anos, esperando uma promessa de gerar um filho, 20 anos com mais 24, 44, certo? Não está tão fora. Ainda a mulher ainda tem o seu ciclo menstrual, tem toda a sua capacidade fisiológica de gerar. Então, tudo certo, né? Nada fora do comum. Mas Deus, irmão, Ele tem um jeito de trabalhar meio estranho para nós. Porque Ele já chamou o casal que já era velho. Já era velho. 75 anos. E Sara já tinha um problema de ser estéril. Sara já era estéril. Aí passou-se 24 anos. Aí um anjo apareceu para eles, e fizeram essa promessa. Os irmãos se lembram na semana passada, no capítulo 17? No capítulo 17 foi quando o Senhor veio a Abraão de novo, depois de muito tempo, mudou o nome de Abrão para Abraão, né? E ratificou a promessa. Lá ele disse: ao tempo determinado, ou seja, no tempo de uma gestação, eu voltarei a ti e Sara terá um filho. No capítulo 17. Aqui, temporalmente falando, em questão de tempo, entre a aparição do capítulo 12, que foi lá quando Deus chamou Abraão, aonde que Abraão estava mesmo? Em Ur, certo? Então Abraão estava em Ur. Quantos anos ele tinha aqui? 75. Abraão foi, caminhou com seu pai, parou na cidade de Harã, onde morreu o seu pai. Depois Abraão continuou a sua caminhada, chegou em Canaã pela primeira vez, que foi o capítulo 14 e 15 de Gênesis. Aí por que Abraão continuou a caminhada rumo ao Egito? Por que ele foi para o Egito mesmo, que falamos aquele dia? Por causa da fome. Deus tinha mandado ele para o Egito? Não, né? Foi tratado lá e tal. Abraão voltou. Quando ele voltou do Egito, aqui nessa região aqui, ó, que é os carvalhos de Mamre, aonde está o texto que nós estamos estudando hoje. Então, Abraão saiu daqui, foi para lá, desceu até o Egito. O termo de descer parece meio... então não traz uma boa ideia, né? De descer. Então, nem sempre é bom descer na presença do Senhor. Mas descer aqui como Abraão desceu, o Senhor não mandou ele descer desse jeito. Desceu até o Egito. Aí lá no Egito, ele trouxe consequências para ele, para o seu sobrinho e para a família. Quais foram as consequências que ele trouxe do Egito?
Vamos lá. Não, o filho foi depois, né? Mas foi também uma consequência. A consequência que ele trouxe do Egito. O pecado de ter mentido para o rei, falado que era irmã, né? Ele trouxe a consequência de ter sido expulso do Egito. Ele trouxe uma consequência que à primeira vista parecia benéfica, que era o aumento da riqueza dele, mas que depois quando eles chegam aqui nessas campinas, ele vê que essa bênção se tornou um problema para ele. Por quê? A multidão de gado trouxe um conflito entre os pastores de Abraão e de Jó, né? De Ló, é que eu confundo de vez em quando. De Ló, trouxe esse conflito. Então tudo isso foi consequência da descida ao Egito. Aí a promessa... A desobediência. A promessa estava demorando. Vamos chegar no ponto que estava aqui agora. A promessa estava demorando. Aí Sara falou o quê? Não. O Senhor falou que do teu ventre ia nascer um. Então, pega aqui a minha serva, Agar, e tem um filho com ela. E ele será o nosso filho. Uma consequência da descida no Egito. Porque até chegar no Egito, eles não tinham Agar. Agar foi adquirida, ganha, comprada lá no Egito, certo? Trouxeram o problema junto com eles. Aí nasceu Ismael, que é pai de qual nação? Dos ismaelitas, que é uma nação, é um povo muito grande, que é o pai dos ismaelitas. Aí aqui, no capítulo 18, que nós estamos estudando, que ele está aqui no Carvalho de Mamre, qual que era a idade de Ismael? Não, 13 anos. 12 anos. Quando Isaac nasce, Ismael tinha em torno de 13 anos de idade. Então por que nós falamos que a aparição do capítulo 12, Abraão tinha quantos anos? 75, certo? A aparição do capítulo 17, quantos anos Abraão tinha? 99, 24 anos passaram. Nesse meio tempo, o Senhor tinha falado com ele algumas vezes, como falou quando ele passou, quando ele desceu, quando ele chegou aqui. Quando ele chegou aqui em Canaã, acho que é no capítulo 15. No capítulo 15, no capítulo 15, o Senhor lhe promete de novo, tal, e faz algumas ponderações. Mas aqui no capítulo 15 de Gênesis, Abraão está exatamente aqui no território de Canaã já. Mas o Senhor fala para Abraão, foi no capítulo 15, lá mais para a parte final do capítulo 15. A partir do versículo 13. Abraão fala assim: essa terra eu te darei ao teu descendente. Porém, esse povo vai ser levado cativo para o Egito. E passados-se 400 anos, eles irão retornar. Ou seja, a profecia de Deus já tinha dado uma profecia acerca de coisas futuras que aconteceria, e nós sabemos que aconteceu, que foi o cativeiro egípcio. Então, quando Deus apareceu a Abraão no capítulo 17, ele tinha 99 anos. Quando Deus apareceu para Abraão de novo no capítulo 18, que é o que nós estamos estudando hoje, Sara estava grávida? Mas o Senhor tinha aparecido para ele no capítulo 17, e ele tinha 99 anos também. Agora ele aparece no capítulo 18.
E Sara ri. Por que ela ri? Porque ela ainda não estava grávida. Então, não existe aqui uma data temporal específica, mas por essa interpretação, nós entendemos que em poucos dias, semanas ou coisa de um mês, o anjo retornou para Abraão, para falar com Abraão. Aí quando ele disse para Abraão, olha, a tua mulher, eis que eu voltarei a ti e a tua mulher dará à luz um filho. Aí Sara riu-se. Não sei se foi uma gargalhada estrondosa, se foi um riso interior. Sabe aquele riso que fala assim, agora? Se ele a conversa lá da porta, escutando a conversa da porta. Ele disse que naquele tempo, quando tinha um desconhecido, as mulheres não se apresentavam, ficavam em uma tenda separada. Aí nós temos aqui algumas lições. Primeiro, Deus conhece o oculto e o escondido. Deus sabe de tudo. Ele é onipotente, mas também ele é onisciente. E ele é onipresente. Então ele conhece tudo. Ele conhecia e sabia do riso de Sara. Se ele ouviu ou se ele viu o riso de Sara, nós podemos tirar essa dúvida quando chegarmos no céu, né? Para perguntar, falar, Senhor, como que foi aquela história lá? O Senhor viu? Porque a tenda para nós é um obstáculo, para o Senhor não é nada. Como que foi? Podemos perguntar isso lá. Mas o importante é que ele sabia que ela tinha rido. E ela riu, mas quando ela foi confrontada, o que ela disse? Que não, né? Não, eu não ri não. Disse o Senhor Abraão, como que se está dizendo? Na verdade, chegarei eu ainda dentro da envelhecido? Aí quando ele pergunta, haveria alguma coisa impossível? Aí Sara veio dizendo, não me ri, por quanto temeu, e ele disse, não digas isso porque te disse. Aí eu acho que foi um riso tão interior. Sim. Então, o que nós aprendemos com essa lição? Que Deus conhece tudo. Os nossos pensamentos, os nossos mais íntimos pensamentos, Ele conhece. Nós entendemos também o que? Vem comprovar a questão da teofania. O anjo não tem essa particularidade, o anjo não tem como que eu vou dizer? O anjo não tem esse atributo, que é conhecer o oculto e o escondido. No Salmo 139, o salmista diz, Senhor, para onde me irei da tua presença? Ele não diz um anjo, Senhor, porque lá vai ter um anjo me olhando. Não, mas não, vai ter um anjo, não, se eu for, não vai ter um anjo, não. Os teus olhos me veem, a tua presença está comigo. Ou seja, em todo e qualquer momento o Senhor vai estar. Fala de onipresença, onisciência, conhecimento das coisas que nós não temos a mínima noção, Ele conhece. Aí ao fato de Ele chegar e dizer para Sara, que ela tinha do riso dela, aí Isaac, uma das traduções para Isaac é riso. Aí imagina Sara, durante todo o tempo de vida, chamando Isaac. Do que ela se lembrava? Do dia que ela duvidou. Que ela duvidou, irmão. Não adianta falar, se o riso foi estrondoso, gargalhada, um riso interno, aquele mexer de boca assim só. Esperando o Senhor de novo, falando dessa promessa. Se não cumpriu até agora. Sara tinha tudo para dar errado na promessa dela. Porque, era totalmente na paz. Porque, olha, igual, de vez em quando você fica assim, Deus tem hora que Ele complica,
E depois ele descomplica e depois não explica por que ele complicou. De vez em quando ele explica, mas geralmente ele não explica nada. Aí ele também não dá satisfação para ninguém. Porque a promessa aos 75 já era difícil, porque ela era estéril. Aí ela era estéril, mas porém, contudo, entendemos que ela tinha as suas regras, que é o seu ciclo menstrual, ovulação, tal, mas era estéril. Então, aí passou-se o tempo. Aí, aquilo que ela tinha, que era natural da mulher, acabou. Você não vê hoje, quando fala assim, nossa, a mulher com 55 anos, 60 anos, que já não menstruava mais, não ovulava tanto tempo, engravidou. E Sara com 89 ela tinha, né? 89 Sara tinha e Abraão 99. Além de Sara ser estéril, Abraão estava broxa. Não, irmão, não ri não. Abraão já tinha, né, ô Caetano? Não, quem fala isso aí? Não era, porque depois que Sara morreu, ele casou com outra mulher nova e nem mais 6 filhos. Mas a promessa de ser pai de multidões de nações, de cada um dos filhos dele, nasceram nações e nações. A promessa de Deus, irmão, ela não está presa a promessa de Deus não está presa ao tempo, não está preso a possibilidades, porque para ele isso aqui não é nada. Para nós é um problema, mas para ele não é nada. Vamos lá então. Vamos continuar aqui, vamos ver se nós encerramos a lição. Olha o que fala o texto aqui, ó. Gênesis 18, 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, pois assim riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho. Tem uma tradução que fala, tendo já Abraão adormecido, estando adormecido. Eu não sei se alguém tem essa versão aí, mas fala que Abraão estava adormecido. Então para Deus, irmão, não tem nada impossível. Se Deus falou, está falado. Ele que fez a promessa e ele foi quem cumpriu a promessa. Vamos lá então, continuando a lição aqui para nós falarmos agora sobre o segundo ponto. O primeiro ponto foi a boa notícia, né? Do nascimento ou da gravidez de Sara. Todos concordam que é uma boa notícia? Está 24 anos esperando a promessa. Está 24 anos esperando. Deram um jeito lá achando que ia resolver. Piorou a situação. Aí veio a má notícia. E qual era a má notícia? E o que Abraão tinha a ver com Sodoma e Gomorra? Ele escolheu morar lá, né? A preocupação dele era boa. Mas aí me fala uma coisa. Quem escolheu as Campinas do Jordão? Foi o Ló. Quem escolheu as Campinas do Jordão foi Ló. O que Abraão tinha a ver com isso? Por que Abraão escolheu as Campinas do Jordão, do Mar Morto? É do Mar Morto. Por quê?
Ló, é. Quando Abraão chegou com muita... Aí, quando ele foi para casa com Ló, ele deu o poder para Ló de escolha. Foi? Sim, mas o porquê que Abraão, por que Ló escolheu as Campinas? Porque era lugar onde era fértil. Lugar fértil. Tem alguns teólogos que dizem que a aparência das Campinas do Mar Morto, que é um vale, era assemelhado ao Éden, de tanta riqueza em diversidades, de árvore, de tudo que havia lá. Era o paraíso. Esse foi o motivo pelo qual Ló escolheu ir para as Campinas do Mar Morto. Aí, o que nós vamos ver aqui? Eu mandei um link hoje no grupo da igreja. Não sei se... Agora assistiu inteirinho. Tem outro depois, depois eu vou encaminhar de novo lá, outro, que é, naquele link que eu falei, a Aline lá, com a Aline em Israel. Acho que é esse o nome do canal dela. É em Israel com a Aline. Nesse vídeo que eu mandei lá, ela fala que talvez iria entrar dentro das cavernas de Sodoma. E no outro vídeo que eu vi depois, ela entrando, ela conhecendo a caverna. Aí, pelo não conseguir entender, a imagem que Ló viu, quando ele foi se separar de Abraão, foi o quê? Um lugar lindo, maravilhoso. Um oásis, um paraíso. Aí você vê o que é hoje lá. Montanhas e montanhas de sal e enxofre. Montanhas. Acabou em parte, né? Porque vai ter vida lá e está voltando a ter vida. Os irmãos que conseguirem depois seguir e ver, os irmãos entenderem, lá tem a profecia de Ezequiel, falando sobre a vida voltando e está tendo peixe novo no Mar Morto. Mas o contraste tão grande entre as duas situações, porque uma é um paraíso, o outro é um deserto de areia e sal e enxofre. E o sal de lá, eu fui ver o vídeo porque eu fiquei em dúvida. Será que o sal de lá, ele é comestível? Não é. Porque a concentração de tantos minerais e de tanto enxofre que existe lá, o sal, ele é quase que venenoso. Quase que venenoso. Tamanha concentração. E tão longe de um vulcão. Quando os irmãos começar a ver lá, nós vamos ver que tem coisa lá que é por causa de Deus. É Deus que fez, é Deus que trouxe o juízo, é Deus que enfim. Aí no versículo, no tópico 2, melhor dizendo, vai falar sobre a intercessão. O plano de Deus, Deus anuncia seus planos a Abraão. O anúncio da destruição, o anjo anuncia a destruição. No tópico 2 vai falar que o pecado leva à destruição. E no terceiro tópico vai falar sobre a intercessão. Irmão, não tem coisa pior para o homem do que o pecado. O pecado trouxe a maior desavença da vida do homem, que foi o maior prejuízo. Qual foi o maior prejuízo que o pecado trouxe para o homem? O maior. Qual morte? Não está totalmente errado, mas qual morte? A morte espiritual. Mas o que é a morte espiritual?
Resumindo, o que o pecado trouxe para o homem de maior consequência foi a separação entre o homem e Deus. Porque a Bíblia diz que quem que faz separação entre o homem e Deus? O pecado. E o pecado traz consequências para a vida do homem no seu cotidiano. Não somente olhando para a eternidade. Porque às vezes olhando assim, falando assim, mas é só depois que eu morrer que isso vai trazer consequência. Não. Traz consequência aqui, começa aqui. Ainda mais para quem ouviu o Evangelho, conheceu o Evangelho, entendeu o Evangelho, e de repente fala assim, a promessa não está vindo, eu vou largar a mão desse negócio. Vou abandonar, vou embora, porque esse negócio aqui não é para mim não. Jesus disse assim que o juízo sobre Cafarnaum, não sei se eu marquei aqui o lugar, que o juízo que viria, tá aqui, mas eu coloquei para gravar, vai complicar, mas depois eu mostro, eu mando no grupo lá. O juízo que viria sobre Cafarnaum seria pior do que o juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Cafarnaum tinha conhecido a Cristo. Cafarnaum tinha conhecido o poder de Deus. Então, aquele que vem, aceita, passa um tempo e depois ele abandona, irmão, o juízo é pior. A cobrança é maior. Então falar da destruição e o pecado. Aí Abraão faz a intercessão. Aqui é o ponto que eu levantei no começo. O que Abraão tinha a ver com isso? Que Abraão, além de ser hospitaleiro, Abraão era um intercessor. Quando alguém conta as suas lutas, as suas mazelas, as suas dificuldades, o nosso dever como cristãos é interceder pelo irmão. Mas eu não sei direito o que ele está passando. Irmão, não interessa. Você não precisa saber. Somente ore e interceda. Peça para o Senhor, o teu servo, a tua serva que está passando, eu não sei o que está passando direito, mas toma conta lá, Senhor. Abre uma porta, traz um consolo. Eu vou dizer algo aqui que está na Bíblia, depois eu falo o texto. Traz mais bênção para você, irmã Cida, quando você ora pela irmã Luciene, do que quando você ora por você mesmo. O coração de Deus se move em teu favor, ao meu favor, quando nós intercedemos por a outra pessoa. Jó, do capítulo 1, eu acho que Jó é 42 capítulos, né? Do capítulo 1 até o capítulo 41, Jó tentou entender qual era o motivo da aprovação dele. Achava que os seus amigos estavam errados, que os amigos faziam, mas aí no capítulo 42, no versículo 10, olha o que diz o texto. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Eu não tinha colocado amigo, tinha colocado inimigo, que eu pesquisei. Mas Jó mudou a consciência dele e falou, não, agora eu vou ter que orar por eles. Quando Jó começou a orar pelos amigos dele, Deus então virou o cativeiro de Jó. Quer vitória? Clame, peça, faça jejum, faça campanha, se rasgue na presença de Deus, mas não esqueça de apresentar a dificuldade que o teu irmão está vivendo. Porque nós temos que apresentar as nossas necessidades e apresentar também os nossos irmãos diante do Senhor. Então Jó
ele tem essa particularidade, Abraão, de ser um intercessor. Vamos lá para o último ponto, que é o ponto 3. Melhor de adiantado daquilo lá? 3 minutos. Oi? Eu tenho uma mensagem aqui, você está lendo o jogo, Vamos lá então, para o terceiro tópico. A destruição de Sodoma e Gomorra. Alguém abra Lucas capítulo 17, versículo 32. Eu vou passar aqui um mapa que eu trouxe semana passada e não mostrei. Essa parte circular aqui é o Mar Morto e aqui é o Vale do Mar Morto. Aqui tem a cidade de Sodoma, de Gomorra e de Sodoma. Aí tem aqui Zoar, existem 5 cidades que foram destruídas nessa destruição de Sodoma e Gomorra. O versículo está dizendo assim: lembrai-vos da mulher. Como que diz o texto? Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus disse lembrai-vos da mulher de Ló? E Jesus não disse lembrai-vos de Sara? Porque ela não foi atrás. E qual que era o objetivo do Senhor ao dizer para aquela nação e para nós hoje? Lembrai-vos da mulher de Ló. Deixar para trás aquilo que nos prende. Ela saiu, mas o coração ficou. Deixar para trás, porque uma coisa, irmão, é bom, qual que era a nacionalidade da mulher de Ló? Qual que era a cidade que ela morava? Ela era nativa de qual povo? Conta-nos a história de que ela era da região de Sodoma e Gomorra. Porque quando Ló se separou de Abraão, Ló não tem no texto referência à família de Ló. Ló ainda não tinha filhos e Ló ainda não tinha mulher. Então, julga-se, tem-se esse entendimento, que ele se casou lá na terra, com a mulher da região, a mulher nativa, e teve filhos e filhas lá. Então, temos esse entendimento, por causa que ele, quando se separou, não tinha família. Então, ela era do povo, ela era daquela cultura, ela era daquele movimento. Então, e o que fez com que houvesse esse castigo sobre a cidade de Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades vizinhas? A imoralidade foi uma delas. Uma coisa, irmãos, é certa. Para nós sermos alvos do amor de Deus, da misericórdia de Deus, nós não precisamos fazer nada. É graça. É graça. Ninguém merece, ninguém é apto, ninguém é justificável ao ponto de ser merecedor da graça. O próprio nome graça diz o quê? Favor imerecido. Ou seja, não merece, mas o Senhor nos apresenta a graça. Agora, para o juízo. Deus traz juízo de qualquer jeito ou para qualquer um? Ou o homem precisa fazer algo para que Deus entre com juízo? Precisa, não precisa? Para a graça, não. Para sermos salvos, não temos que fazer nada para ser salvo. Temos que fazer para continuarmos salvos. Mas para
receber o juízo de Deus, irmão, é necessário que nós importunemos a Deus, desafiemos a Deus, façamos com que o cálice da ira se encha, em alguma expressão mais bacana, né? Vai enchendo o cálice, até que o cálice transborda. E essa foi a atitude da nação de Israel. Vamos ler algum texto para enfatizar esse ponto e terminar. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Alguém acha ele rapidinho? Ezequiel 16, 49. Deus abençoe. E eis que foi a maldade de Sodoma, irmã, soberbo, fartura de pães, pela abundância de ociosidade. Ele ama as suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre que não necessitava. Um dos problemas de Sodoma, nós não podemos olhar para Sodoma e achar que o problema de Sodoma era tão somente o que chamamos de sodomia, que é o relacionamento homossexual. O problema de Sodoma era muito estrutural. Olha o que fala o texto aí. Soberba, fartura de pão para alguns e outros passando fome, abundância de ociosidade. Alguém pode traduzir para mim o que é abundância de ociosidade? Muito vagabundo por metro quadrado. É abundância de ociosidade. Tem alguma outra tradução melhor? Muito vagabundo por metro quadrado. Sim. Isaías 3:9. Então você chama todo mundo aí para comer. Então vamos almoçar todo mundo aqui. Você também, você fala que é para teu aniversário. Não, mas eu sei tudo. Contra eles. Publicam os seus pecados no Sodoma. Não dissimulam. Ai da sua alma, porque você faz mal a si mesmo. Então, de todo o mal que o sodomita e os que moravam em Gomorra faziam mal a si mesmo. Outro texto, Judas 1:7. Judas 1:7. Pode ler. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades que concorriam e havendo se corrompido, como aqueles, e indo a coisa outremar, foram postos por exército, sofrendo a pena do povo eterno. Então, vocês viram que o problema de Sodoma não é tão somente o que nós imaginamos ou o que nós erroneamente entendemos, que não foi só por causa dos problemas sexuais que havia na cidade. O problema era muito grande, generalizado, a tudo quanto é canto. A maioria das pessoas fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Deus, pela sua justiça, Ele não trata o justo como o ímpio, mas Ele beneficia o ímpio por causa do justo. Entenderam? O que Abraão fez? Abraão não apelou para a emoção diante do Senhor. Abraão não apelou para o sentimento. Abraão apelou para o quê? Para a justiça de Deus. Deus disse, eu irei e verificarei. Ou seja, Deus não traz juízo de qualquer jeito. Ele traz juízo daquilo que ele sabe que é errado. Aí Abraão diz, mas Senhor, se tiver 50 lá, por causa da tua justiça, tu não vai poupar a cidade por causa dos 50?
Não, então eu vou e tal, aí vem aquele diálogo lá até chegar em 10 pessoas. Aí Abraão se deu por vencido, falou, não tem jeito. Mas Deus ainda, por misericórdia, usou. Lembra que eu falei semana passada que nós encontramos graça no Antigo Testamento? Encontramos graça lá. Por quê? Ló merecia ser salvo. Quem escolheu ir para Sodoma não foi Ló. Quem escolheu habitar em Sodoma não foi Ló. Você lembra do episódio que Ló foi sequestrado, levado pelos reis, preso? Aí Abraão juntou um exército, foi lá, livrou Ló. O que Ló fez? Voltou para o mesmo lugar. Tudo estava dando errado na vida dele, tudo deu errado na vida dele, e ele voltou para o mesmo lugar. Ló merecia ser salvo? Não merecia. Agora te pergunto, você merecia ser salvo? Também não. É graça.